Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô muito feliz, muito satisfeita com essa frasqueira que eu fiz. Deixa eu aproveitar e mostrar, olha só. Gostei de tudo, gostei da cor, gostei do jeito que ela ficou, gostei do detalhe da flor que é em alto relevo. Você tá mostrando aqui em cima já, Bruno? Sim. Olhem só, é 3D, tá? Então é uma técnica bem gostosa, dá para fazer uma série de florzinhas, dá para fazer o que a gente quiser, borboleta, e é muito legal, é bem fácil, a gente tem algumas dicas, técnica, né? Um jeitinho certo de fazer, mas é bem gostoso, é uma técnica bem interessante, tá? Tem bordado, ela tem zíper aqui, olha só. Quando a gente abre, na parte interna, a gente pode colocar o que a gente quiser. Então, se a mamãe gosta de costurar, ou de bordar, ou de crochê, ou de tricô, da técnica que ela gostar de fazer, dá para colocar tudo aqui dentro. Se não, a mamãe gosta de se embelezar, de fazer as unhas, ela pode ter todo o kitzinho dela aqui, ou quando ela vai fora, né? Tem pessoas que levam, né, as coisas. Então, aqui no fundo, deixa eu tirar, eu fiz uma misturinha aqui, olha. Dá para colocar as ferramentas, né, que a gente utiliza e dá para colocar até acetona, o que a gente tiver de material dá para colocar aqui. Até o mais alto deles cabe, tá? Tem 12 centímetros aqui de altura. Se não, olha, a gente pode colocar o carretel de linha ou a linha de bordar, o que a gente quiser. Ou pode ser um porta-joia, por exemplo, tá? Dá pra gente usar o fundo aqui como um fixador, dá pra separar tudo direitinho. Fixador que eu falo é espetar, tá? Com um alfinetinho, por exemplo, mas dá para guardar o que a gente quiser. Então, qualquer mamãe vai gostar que costura, e mesmo aquela que não costura, que não tem um hobby de costurar, ela pode, por exemplo, manter o material de costura, porque não é porque não faz da costura um hobby que não tem, não precisa disso em casa. A gente sempre precisa para uma barra, né? Então fica tudo bem bonitinho, organizadinho. Eu mesma faço, eu mesma gosto. Tem razão, né? Tem um motivo de gostar, né? Gostei da cor. Você gostou também, Bruno? Ficou bem legal. A gente vai usar as colas, já deixei aqui em cima. Então, essa cola, gente, que é spray 75 da 3M, ela é uma cola que ela não é definitiva, é aquela cola que a gente usa para fazer o sanduíche, tá? Mas a gente vê que a gente tem outras utilidades. E o citros eu deixei aqui porque ele, além de tirar aquelas os grude, né, tirar a sujeirinha das etiquetas, ela também limpa a mesa quando a gente usa o spray 75. Então, se a gente usar dentro de casa, quiser usar dentro de casa, pode limpar com ele, tá? Eu tenho aqui o tecido, aliás, o kit tá à venda lá no Pano Xadrez. Depois eu explico melhor, mas o kit completinho com as linhas, inclusive, já está lá no ar no panoxadrez.com.br. É só procurar por frasqueira, tá bom? No kit a gente tem uma faixa de tecido com 30 centímetros de largura, 30 por 1,5, então é o que a gente vai precisar. E a gente vai precisar de duas outras cores também, que é o rosa e o verde. Então, 10 por 50 centímetros do rosa e do verde. É o suficiente para fazer a frasqueira inteira. E desse aí é 10 por Desse 30 é por 30 e-mail. por 1,5. A gente coloca a nossa reguinha aqui, olha, na horizontal. Dá pra ver aqui onde Não. tá, Bruno? Deixa eu pôr mais pra cá pra gente ver então. Aqui dá pra ver agora? Eu tô colocando uma das linhas horizontais da minha régua aqui bem certinho, e aí eu corto pra refilar. Tá? Uma vez que eu refilei, eu viro então isso aqui ao contrário, posso até dobrar, já cortar dobrado, e eu vou cortar faixas de 54 centímetros. Manuel, você consegue pegar ali para mim, por favor? Ah, Vai por lá, ó, para você pegar que eu deixei cair. A gente vai cortar com 54 centímetros, então como a minha régua é de 50, eu vou usar uma outra régua como. Manuel, tô fazendo um exercício aqui para pegar. Como complemento. Então, eu ponho 4 centímetros aqui, olha. Aqui já tenho 50. E aí eu viro esta reguinha para cá e corto. Se não, eu posso usar a minha base como guia também, tá? Uma vez que eu cortei os 54 centímetros, a gente refila, né? A lateralzinha aqui, porque ele tá rasgado no fio do tecido. Eu refilo, tiro 1 centímetro fora e eu vou cortar
uma faixa de 10 centímetros, 10 por 54, uma faixa de 6 por 54, essa faixa de 10 é o forro dela, o forro, a parte interna da lateral. 6 centímetros é a parte externa, então 6 por 54. Uma de 8 centímetros, que é para fazer aquele cinturãozinho das divisórias internas. E uma de 4 centímetros, que a gente vai usar para fazer esse acabamento aqui posteriormente, tá? Então, vamos repetir? 54 centímetros, um de 10, um de 6, um de 8 e um de 4 centímetros, tá? O de 8 e 4 eu vou deixar guardadinhos aqui, porque eu não vou usar agora. O de, de 10 centímetros também só na hora da montagem. E o de 6 centímetros eu vou precisar completar, olhem só, 6 centímetros é aqui, eu vou completar para atingir os 10 centímetros que eu tenho também na parte interna, tá? E aí, para isso, eu vou usar esses meus tecidinhos rosa e verde. Então, eu vou deixar ele bem certinho aqui, tem 50 centímetros, tá? Eu vou cortar uma faixa de 34 centímetros, tá? Então, 10, 20, 34 centímetros aqui. Coloco bem direitinho aqui, olha, embora ainda não esteja refilado, e vou cortar 34 centímetros. Esse aqui eu vou guardar para fazer as aplicações, tá? Os 34 centímetros eu vou, primeiro de tudo, refilar aqui um dos lados, tá? Deixa eu virar um pouquinho assim para ficar mais fácil, já que eu tô cortando sentadinha, olha. Posso tirar 1 centímetro mais ou menos aqui, bem certinho. E eu vou cortar, cortar uma faixa de 6 centímetros, tá? Na verdade, eu estou cortando uma de cada tecido, uma vez que eles já estão um em cima do outro aqui, tá? Então, 6 centímetros de largura, vou cortar e a gente vai costurar essas duas faixas juntas, que eu vou facilitar, né? Eu vou ganhar tempo. Então, coloco direito com direito, passo uma costura aqui de meio centímetro. A gente vai ter isso aqui, olha, duas faixinhas costuradas. Essas faixas, a gente vai cortar fatias de 3 centímetros. Então, eu corto 3 centímetros e assim por diante. Eu posso até, para facilitar, fazer uma técnica que a gente usa sempre, que é múltiplo. Por exemplo, corto 12, depois eu corto 9 e assim por diante. E aí eu não preciso tirar ele fora do lugar, facilita bastante, né? 3 e depois 6 e depois 3, e aí eu já tenho as minhas faixinhas, tá? Essas faixinhas a gente vai, fatias, quero dizer, a gente vai costurá-las assim juntinhas, ó. Um lado, o verde junto com o rosa, essa menor, a outra tá ali. A extensão toda, que é pra gente costurar na lateral. E eu fiz o seguinte, olha, eu costurei, uma eu comecei pelo verde, a outra pelo rosa, que é para poder já fazer um contraponto, a parte de baixo e a parte de cima, tá? Fala, Bruno, pera um pouquinho só. Eu vou usar a minha, vou costurar a minha faixinha de 6 centímetros aqui no centro. Margem de costura de meio centímetro, então ela vai ficar assim, né? Sobreposta aqui, eu já tô sobrepondo como se fosse a margem de costura. Coloco aqui direitinho e vou costurar por toda a extensão, tá bom? E aí a gente vai conseguir o que a gente tem aqui, uma faixa embaixo e uma faixa em cima, já descombinando, por assim dizer, rosa e verde, verde e rosa, tá bom? A gente vai completar essa frasqueira em 4 aulas. Então, nós estamos começando hoje, amanhã tem uma. No nosso tempo aqui, na vida real, como diz o Lex, na vida real, a gente vai demorar 4 aulas. Então, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e depois segunda e terça também, tá? Então, são 4 aulas seguidas pra gente fazer. Isso aqui a gente já pode fazer, as meninas lá do clube, do Prendas do Lar, lá no prendasdolar.com.br, a gente tem um clube bem bacana. Não precisam copiar porque a gente vai fornecer para vocês, né, os documentos, não precisa tomar nota, tá? A gente vai fornecer para vocês um documento, tá bom?
Aí, gente, a gente ainda tem mais um trabalhinho que é cortar um quadradinho de 30 centímetros. Então, é 30 centímetros de largura, eu cortei aqui, medi 30 centímetros também e cortei um quadrado de onde eu vou cortar o viés para colocar no entorno aqui da minha frasqueira, tá? A faixinha de 4 centímetros é para cá, mas aqui eu preciso que seja em viés. Então, esses 30 centímetros eu vou deixar reservadinho lá para poder cortar o viés depois. E o que me sobrou aqui é onde eu vou colocar o meu molde. E olha só, gente, olha que legal, ó. Cola e descola, tá? Não é o papel freezer, né? Vocês estão acostumadas a me ver usar o papel freezer, então quem não tem pode muito bem fazer, porque a gente tem o 75, porque a gente usa muito na hora de fazer o sanduíche, que é esse spray aqui, tá? Aqui em cima ou tá na frente, Bruno? A gente tem esse spray, o 75, que é para fazer o sanduíche. A gente vai mostrar como é que a gente faz bem detalhado, tá? O sanduíche. Então, eu posso usar também para outras técnicas. Uma delas é para fazer molde. Então, o que quer que seja que você vai usar, você pode fazer o molde ficar fixo no lugar usando o spray. Eu coloco eu já cortei, né, o meu círculo. Se, gente, todo mundo hoje em dia tem criança em casa, tem um compasso, é só abrir, como aqui tem 17 centímetros, você abre no 8,5 e aí você, 8,5 é o raio, o diâmetro é 17, você consegue fazer. Se não, dá para amarrar duas canetinhas, medir, né, de uma ponta na outra para você conseguir traçar. Mas é rapidinho para a gente conseguir o círculo, tá bom? Uma vez que eu fiz o círculo, eu vou usar o meu spray, eu gosto de dar uma chacoalhadinha nele assim, e é 30 centímetros de distância. Por quê? Porque se eu colocar muito próximo, ele abre pouco. E aí eu pego um jato grande, ali fica muito molhadinho. E é um excesso, nem precisa disso tudo, tá? Então, quando eu coloco a 30 centímetros de distância, até para o sanduíche também a gente vai ver isso, ele abre e ele distribui melhor esse jato. É, é só isso que eu preciso, tá bom? Se você fizer isso dentro de casa, na sua mesa, e abrir um pouquinho, se você quiser, você pode forrar por um jornalzinho. Se não, você pode depois limpar com citros, que é também da 3M, é específico para isso, mas, gente, ele serve para tirar etiqueta, sabe? Rótulo, a gente vive, né? A gente compra as coisas, vem com aquela etiqueta pegajosa que a gente não consegue tirar, então dá para tirar com esse spray também, tá bom? Tem um vídeo onde a gente mostra, né, como usa, que é o vidro dos vidros, né, Bruno, de mantimento no canal. Não? Mas depois eu mostro direitinho para vocês. Olhem só, já ficou colante, já ficou, né, preso aqui, olha, ele cola e descola várias vezes, e aí se a gente quiser guardar, dá para colocar dentro de um plástico, tá? Coloca num saquinho plástico, guarda ele por um tempo, e depois ele sai, porque ele não é, ele dura um tempo, o tempo que a gente precisa, depois a gente pode colocar um pouquinho mais, tá? Por que eu preciso desse molde agora? Para riscar o entorno, eu vou riscar com um lápis ou uma canetinha que desaparece e não vou cortar. Eu vou primeiro quiltar esta parte, vou bordar, fazer a aplicação, quiltar, para só depois cortar. O porquê disso? Primeiro, porque eu preciso que ele fique exatamente nesse tamanho e quando a gente quilta, ele retrai. Segundo, que é muito mais difícil você quiltar um círculo do que você quiltar essa parte inteira. E além do que, depois que eu quiltar, a câmera tá aqui em cima, Bruno? Olhem só, eu já vou cortar desta parte aqui, que eu vou quiltar, a parte da tampa, que eu vou marcar e fazer a aplicação aqui, a gente vai ver isso bem detalhadamente amanhã, mas eu vou cortar aqui o outro círculo, que é o do forro e do fundo, quer dizer, e desta parte eu vou cortar essa alcinha aqui. Então, olha como a gente aproveita bem o tecido, gente. E quiltando tudo de uma vez, eu não preciso quilto um, corto, quilto outro. Não, eu já vou fazer tudo direitinho assim que eu vou ganhar tempo, tá bom? Então,
a gente só vai pôr o molde e riscar. Amanhã a gente vai transferir, a gente vai fazer a aplicação, vai transferir para fazer o bordadinho, vamos ver os pontos de bordado e a técnica de aplicação, onde a gente também usa o spray da 3M, tá? Então você quiltou, mostra a tampa e o fundo, por favor. Ah, vou virar ao contrário, tum, para ver o fundo. O Você fundo tá quiltou. quiltado, claro, Então quiltei o não... fundo. Não, Aqui mas também. você não quiltou o círculo, você Eu usou... quiltei essa parte como um todo, mas a gente vai ver isso com detalhe, tá, Bruno? A Isso gente vai ver bem é um truque, é um detalhadamente, truque. tá? Hoje a gente só tá mostrando que não é para cortar. A gente tá mostrando como é que utiliza, como é que faz molde, o que é ótimo, né? Porque depois na hora de cortar tá bem certinho, eu não preciso ficar segurando, eu consigo riscar, olha, ele fixa mesmo, ó, ele cola e descola, dá pra escutar, né? Dá. O que faz quando ele tá coladinho, tá bom? É, prendasdolar.com.br, tem lá o clube, se você quiser Você vai conhecer, colocar vai as lá. medidas do projeto As e medidas do projeto e o risco também a gente vai disponibilizar para as meninas lá no clube. E um outro detalhe é o kit, então, com todo o material, as linhas e os riscos, a parte impressa e os tecidos, o descritivo também o também? descritivo também Os tem lá, riscos também? os riscos também. Os riscos e o círculo também, o diâmetro. No panoxadrez.com.br é só procurar por frasqueira que já tem lá, tá? Ficou uma graça, né? E o kit Não tem é os grande, tecidos não e... ocupa muito espaço, mas tem bastante espaço interno, dá para guardar tudo que a gente precisa. Fala, Bruno. Tem os tecidos para fazer frasqueira, As, inclusive as aplicações. inclusive as aplicações e as linhas também, E o tá? zíper Para também? fazer o zíper também, todo o material, só não a manta. Aí já fica com ela prontinha já para dar para mamãe. Eu como mãe eu vou usar, vou fazer para mim. Infelizmente já não tem mais a minha mamãe. Se você tem a sua ainda, paparica ela faz frasqueiro que quer que seja, paparica sua mãe porque a gente sente muita saudade, tá bom? Era isso então, né, Bruno? E então é isso. Amanhã a gente está de volta na próxima aula para fazer mais uma etapa e vamos aproveitar. Um beijinho, gente. Até a próxima.